Boa noite. Direito em Debate já está no ar para todo o Brasil. E hoje nós vamos discutir uma questão polêmica. Afinal, o jogo do bicho deve passar de contravenção penal a crime? Você vai saber a opinião dos nossos convidados sobre o assunto. Veja quem são eles. A doutora Marta Rocha, ela que é chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e também participa do programa o delegado de Polícia Civil, Vinícius George de Oliveira da Silva. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da OAB Seção do Rio de Janeiro, doutor Adi Damus, sobre o tema. Hoje trataremos, em nosso programa, de um importante assunto. Trata-se da proposta do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que defende a criminalização do jogo do bicho. O jogo do bicho, nós sabemos, deixou de ser aquele jogo inocente em que pessoas, sobretudo aquelas de baixa renda, procuravam complementar seus rendimentos apostando no jogo do bicho. O jogo do bicho acabou se tornando um negócio não só lucrativo, mas com ramificações e outras esferas criminosas. E ele é apenas uma contravenção. Daí a defesa do Dr. Mariano Beltrame acerca da sua criminalização. Mas essa é a única alternativa. Aqui no Brasil nós temos essa tendência de criminalizar tudo. Talvez a legalização do jogo do bicho não fosse também uma boa solução. Bem, vamos enfrentar esse e outros aspectos com os nossos debatedores na noite de hoje. Bom, então eu queria começar esse nosso programa aqui repercutindo primeiramente o Dr. Vinícius, o que ele acha da fala do Adi, porque tem esses dois aspectos a serem considerados, né? Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro a gente tem que separar os bicheiros de qualquer discussão sobre legalização de jogo. Porque é impensável legalizar o jogo quando o jogo é controlado pelos bicheiros. Bicheiro significa muito mais do que joguinho de bicho, Barão de Drummond, que a vovó jogava, empregos diretos e indiretos, economia informal. Bicheiro significa crime organizado. Bicheiro significa homicídio sem fim. Bicheiro significa contrabando de eletroeletrônicos. Bicheiro significa tráfico de armas, munições, explosivos e até mesmo de drogas. Bicheiro significa lavagem de dinheiro. Bicheiro significa corrupção policial, judicial e, sobretudo, política. Bicheiro significa conexão com máfias internacionais, desde a francesa lá atrás até agora, mais recentemente, a israelense. Então, qualquer discussão que não isole os bicheiros do jogo, até porque existe jogo oficial, Caixa Econômica Federal, loterias estaduais, sob polêmica, mas também, é impensável. Porque senão nós vamos legalizar o crime organizado. Se nós separarmos os bicheiros, este crime organizado, do jogo, aí é possível sim a gente pensar em legalizar o jogo. É um tema difícil, complexo, mas é uma discussão possível. Agora, se nós não fizermos isso, o pior do mundo é serem chamados tão somente de contraventores. Isso é uma capa muito frágil para o crime organizado. Pois é, doutora Marta, se alega essa dificuldade, de maneira geral, de enquadrar os contraventores, aliás, até essa expressão, contraventores, é uma expressão mais branda, já que o doutor Vinícius está levantando essa questão. Eu queria até que a senhora desse a sua visão, se essas conexões, assim, porque não são muito conhecidas do grande público, essa conexão do contraventor com essas outras facetas de crimes. Como é que a senhora vê tudo isso? Primeiro, para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nós tratamos a questão do jogo do bicho como uma organização criminosa. Exatamente por isso que o delegado Vinícius colocou. Essa organização criminosa, ela se expande. Então, quando ela deixa de apenas fazer a aposta do jogo do bicho e passa a usar o componente eletrônico da máquina caça-níquel, e aí ela tem a importação desse equipamento, a gente já deixou a contravenção do jogo, daquela coisa lá do Barão de Drummond, como ele colocou, e já alcançou a questão do contrabando. As mortes resultantes da disputa desses espaços de poder, que até pouco tempo atrás o Estado do Rio de Janeiro viu um carro ser explodido. E qual era o fundo dessa explosão?
a disputa do poder de um determinado ramo dessa organização criminosa. Por outro lado, uma operação específica da Polícia Civil, a Operação Dedo de Deus, nos mostrou que esses resultados eram manipulados. Porque vou dar aqui um exemplo, né? Dia de São Jorge, que é dia 23 de abril, é razoável que todo mundo jogue no número 23. Então, na hora do sorteio, o número 23 não entrava para ser sorteado. Ou se eles percebiam, isso está nas escutas autorizadas pelo Poder Judiciário, se eles percebiam que um determinado número ia ser indicado, eles então fraudulavam isso. Então, na verdade, a gente já tem uma questão até de economia popular. Nós encontramos dentro de uma casa uma contabilidade que somente na Baixada Fluminense, no município de Caxias, apenas no mês de setembro, o valor arrecadado era em torno de 3 milhões de reais. Eu estou falando de uma facção criminosa, de uma município pobre, né? E de um município pobre, né? Por outro lado, num imóvel de um parente desse responsável por esse segmento, se encontrou 3 milhões 900 mil colocado dentro de esgoto, de vaso sanitário, de sótão, de ralo, atrás de geladeira. Então, eu não estou falando aqui de algo pueril ou de algo ingênuo. Eu estou falando aqui de uma organização criminosa, de uma organização rentável, né? Então, eu estou falando aqui, quais são, melhor dizendo, os nossos maiores informantes? A chefe de polícia, em particular, recebe informações diretas. Quem liga para mim é a dona de casa, que o marido vendeu a geladeira para jogar no bingo. É o filho que o pai aposentado está lá jogando seu dinheiro recentemente, não no estado do Rio de Janeiro, em outro estado da federação, nós vimos aí. E no estado do Rio de Janeiro, nós começamos a colocar, por exemplo, ao comerciante que tinha, o dono da padaria, o dono da lanchonete que tinha máquina, a partir do momento que nós passamos a mostrar que ele também estava no crime do contrabando, nós retiramos essas máquinas do comércio. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que colocar que eu não estou falando aqui de uma contravenção, até porque, no caso do crime de menor, do delito de menor potencial ofensivo, nunca vai ter pena de prisão. Pois é, né? doutor Vinícius, tem uma questão que está me chamando a atenção, é que, de um lado, nós teríamos uma criminalização da atividade do jogo do bicho. Mas também a gente não está discutindo aí a legalização do jogo como maneira geral? Não seria também um outro tema a ser travado junto dessa discussão? Ah, sim, são duas faces da mesma moeda. Por exemplo, criminalizar o jogo do bicho como um todo, para a polícia que quer perseguir, prender, investigar, indiciar, para o Ministério Público que também quer fazer a sua parte, isso é bom. Né? Tem um lado positivo. Agora, isso também vai valorizar a moeda de troca, né? Aquela mesma corrupção que eu falei, policial, judicial e, sobretudo, política. Legalizar é discutível, claro que é discutível. É um tema muito difícil, muito complexo. Agora, legalizar tem que tirar os bicheiros. Porque vai legalizar, vai fazer o quê? Ou estatiza. Porque que ninguém vai concorrer, ninguém vai disputar com bicheiro, senão morre. Doutora Marta, pelo que a gente está vendo é o seguinte, a gente tem o jogo legal e o que está na clandestinidade é o jogo ilegal. Né? Na medida que esse jogo ilegal fosse incorporado, fosse colocado dentro do aparelho de Estado, dentro da gerência do Estado, sobraria muito pouca coisa. A polícia ficaria ligada apenas nos crimes remanescentes, vamos dizer assim. Veja só, eu queria só resgatar quando começou a questão dos bingos, né? Até algum tempo atrás, 3 anos, 4 anos, não sei te dizer, havia questão em cada bairro tinha um bingo. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse imposto? Para onde foram esses funcionários? Né? O que a gente percebeu é que esse dinheiro arrecadado, na verdade, ele esvaziava para a corrupção. Nós vimos um grande escândalo político envolvendo a questão de bingo. Então, na verdade, eu não acredito que seja possível você pensar na legalização do jogo, com as experiências que nós tivemos, que essa legalização não vá passar
obrigatoriamente por esse pano da ilegalidade, porque essas pessoas a vida toda trabalharam na ilegalidade. Com essa lógica, né? Com essa lógica. Se você legalizar então, tudo, eles vão encontrar um outro nicho. Um outro nicho, essa é a verdade. Então, a hora que ficou o jogo do bicho, começou a deixar de dar dinheiro, eles perceberam que tem um nicho diferente, que foi o bingo, né? Que foi a máquina. Aí acabou com o bingo, né? De repente, numa canetada só, uma autoridade pública mandou acabar com o bingo. Acabou com o bingo, mas a maquininha estava lá, no dono da padaria, no dono da lanchonete. Agora, como a gente está cada vez mais trabalhando, a gente tem encontrado pequenas malas, né? Maletas com essas máquinas, né? Então a gente está, assim, nos apartamentos de temporada, a gente está cada vez vendo, vamos dizer, que as pessoas também vão querendo burlar a lei. Então eu quero voltar a dizer exatamente isso. Eu não consigo ver, né? Vamos dizer, no âmbito da discussão da hipótese, né? De você buscar uma hipótese, eu acho que você pode imaginar a legalização, mas na praticidade eu não vejo como você conseguir manter isso sem você não escapar para isso. Então hoje o que faz a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Como a gente tem comprovado a manipulação do resultado, ele não entra apenas na contravenção, ele entra também no crime de economia popular. Como a gente identificou uma quadrilha, ele não entra apenas na contravenção, ele entra também na quadrilha quando é possível verificar. Então, na verdade, eu acho assim que a Polícia Civil disse a que veio e as outras instituições que façam o mesmo. Tá bom. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. No bloco seguinte, voltaremos com outras polêmicas. Não saia daí.